Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do Fiagro Rura 11, Fiagro da Itaú Asset. Aqui algumas informações gerais. Cota patrimonial R$ 9,98, cota mercado R$ 7,26, patrimônio líquido 1,5 bi, quantidade de cotistas 89 mil e o seu último dividendo foi 6 centavos. O dividend yield comprando a 9,98 equivale a 7,46% ao ano, e um dividend yield comprando a cota mercado, que é 7,26, equivale a um dividend yield de 10,38% ao ano. Isso esse fundo pagando 6 centavos. Óbvio que se ele paga mais, esse dividend yield tende a subir. Aqui no comentário do gestor ele fala que nesse mês eles tiveram um pré-pagamento do CRA Jotabasso, sementeira sul-mato-grossense, que melhorou seu perfil de crédito e conseguiu captar uma nova operação ao mercado. E aí eles fizeram esse pré-pagamento. Falam também que neste mês, né, conforme amplamente divulgado no mercado, do fato relevante, carta extraordinária e tal, tiveram uma redução no nível dos dividendos na ordem de 40%, galera. Isso mesmo, 40%. Se comparando com a média dos últimos meses. Nas páginas seguintes, iremos disponibilizar na íntegra o conteúdo da carta extraordinária. Então aqui a gente pode ver basicamente a carteira saudável em azul claro, né? Lembrando que isso não tinha no relatório do Rura. O saldo não provisionado de 2 CRAs que provavelmente deram ruim, né? O Consentine e o Portal Agro. E aí eles entraram em PDD, que é quando o fundo já prevê que vai dar alguma coisa ruim e já se prepara para isso, né? Foi por isso que ele vem pagando aí 6 centavos. Porém a gente vai entender até quando, como que vai ser e tal. Aqui a gente pode ver que ele fala também sobre a distribuição, né? Fala que teve no relatório gerencial, saiu no relatório gerencial. Inicialmente vale destacar que a carteira de 60 devedores do Rura 11 no valor de 1,5 bi segue imensa maioria saudável, adimplente e tal. E aqui ele vai falando mais sobre a carteira, né? Inflama esse ego da carteira. Mas calma e tal, Asset. O fundo é bom, o Fiagro é bom. Aqui ele explica um pouco o que é esse CRA Consentine, né? Que é um produtor rural de grãos e pecuária do Tocantins e Goiás, né? E do Portal Agro, que é revenda agrícola com atuação no Pará e no Maranhão, né? Então a gente pode ver aqui que a exposição total aí é 4,3%, né? Com esses devedores aí de whitelist, né? Que tem a garantia de alienação fiduciária de terras e recebíveis, geral aí tem um total de 6,9%, quase 7% aí. Então aqui ele comenta no cenário mais atual, como que podia ser e tal. A gente pode ver aqui, deixa eu dar um zoom. Aqui no cenário conservador, esses 6 centavos aí só vão ser até dezembro, depois já aumenta para 7 em janeiro, 8 em fevereiro, 9 em março, e aí já fica tudo regularizado aí a partir de abril. Isso no cenário conservador, tá? Agora, num cenário de estresse, que é num nível ruim, sendo pessimista e tal, esse pagamento provavelmente só vai melhorar em junho, né? Isso de 2025. Agora, num cenário otimista, em janeiro ele vem pagando 10 centavos, porém em fevereiro ele já tá ali com resultado ok, né? O lucro já reverte o próprio prejuízo. Então aqui são algumas situações do que pode acontecer, né, com esse fiado. Aqui a gente pode ver que o preço a 7,50 tem um carrego do CDI mais 15,84%. Muito bom, né? Se essa cota descer mais e esse fiagro voltar a pagar o que ele paga, cara, é surreal. Por exemplo, preço a mercado 6,9, R$ 6,90. Carrego do CDI fica mais 20,12%. Então, isso pagando 6 centavos, tá, galera? Eu não tô contando ele pagando, voltando a pagar seu dividendo normal, né?
Já nesse comentário do gestor aqui, existem perguntas e respostas que eu acredito que todo investidor aí do Rural 11 já se fez ou até mandou um e-mail para Itaú Asset perguntando sobre esse Fiagro, né, sobre a situação desse Fiagro. Primeira pergunta: a redução de dividendos é permanente ou pode acelerar? Em quanto tempo acreditamos que os dividendos voltarão à normalidade? E aqui eles respondem: conforme detalhamos nos 3 cenários da página anterior, isso irá depender da evolução da situação futura da carteira, se novas PDDs irão ocorrer ou não, ou se teremos a reversão das PDDs atuais, bem como o recebimento de créditos devidos. Com base no cenário atual, sujeito a mudanças, a expectativa da gestão é que a redução nesta magnitude perdure por cerca de 3 meses. Então, eles acreditam aí que vão durar aí 3 meses essa baixa de dividendos, né? Essa duração até voltar à normalidade. Em outra pergunta ele fala: existem garantias reais para a proteção dos créditos na carteira? Como está a execução das garantias dos créditos com perdas já registradas? E aqui ele responde: sim, conforme detalhamos, todos os ativos da carteira do Rural 11 contam com algum tipo de garantia real ou outra, o que é muito bom. Então, todos os CRAs têm algum tipo de garantia. No caso do Consentini, destacamos que estamos em negociação junto ao devedor e ao analista para avaliarmos uma possível resolução extrajudicial. O que é extrajudicial? É sem levar para a justiça, galera. Eles estão negociando aí entre eles. Mas se o ativo tornar inadimplente, sem que tenhamos uma solução amigável para o pagamento do crédito, seguiremos com a execução, ou seja, aí eles vão executar a garantia. Por enquanto eles estão conversando, se alinhando, tudo certinho. Mas se não houver nenhum acordo, se não tiver nenhum tipo de pagamento, aí eles vão executar a garantia. No caso do Portal Agro, os recebíveis inadimplidos estão sendo cobrados judicialmente e extrajudicialmente pela securitizadora. Todos os pagamentos são realizados na conta centralizadora da operação, para que na próxima data de pagamento do CRA sejam utilizados os valores recebíveis por conta referida. Então aqui eles já estão, né, extrajudicialmente e judicialmente falando, né, pela securitizadora, ou seja, a securitizadora que vai cobrar, né, esse devedor. Então a gente fica um pouco mais tranquilo sabendo que todos os CRAs desse Fiagro têm garantia, né? Aí ele fala: tenho que vender minhas cotas para me proteger de futuras novas perdas? E aqui a gestão comenta que a decisão de compra e venda irá depender do perfil de risco de cada um, né? E vale a pena você interpretar as informações disponíveis sobre o fundo. Por isso que é tão importante a gente estar lendo o relatório gerencial, né, galera? Aqui outra pergunta: o que acontece no setor e por que o gestor acredita que o fundo possa recuperar as perdas? Aí ele fala que antes de entrarmos nos acontecimentos do setor agro em si, que a gente sabe que vem sofrendo, né? Vale destacar que as perdas percebidas pelo investidor na marcação da cota a mercado refletem a uma reação de mercado com as notícias recentes, tanto em relação ao mercado de Fiagro quanto aos pontos específicos do Rura 11. Então aqui ele fala que essa cota baixa devido a essas especulações, essas notícias que tem do mercado de Fiagro, sobre o que aconteceu do Rura 11, então isso faz com que muitos investidores acabem saindo, né, desse Fiagro sem ao menos saber o que aconteceu de fato, né. Aqui no comentário do gestor ele fala sobre a soja, o milho, o algodão, boi gordo, açúcar e etanol. Aqui na variação de preço das commodities, a gente pode ver que está caindo, né? Está sendo bem negativo os preços externos, porém os internos até que deu uma animada, né, galera? A gente pode ver aqui na última semana, nos últimos 30 dias e no último um ano, né? A gente pode ver aqui que deu uma animada nesse último ano internamente falando, né? Aqui é o rendimento e o retorno. Acho que não tem muito o que falar, que é algo que já foi dito lá atrás, né? A gente pode ver aqui que em outubro pagou 6 centavos, equivaleu aí um dividend yield de 7,5%.
né, sobre o patrimonial, sobre a cota mercado 10,4%, sendo que ele normal, ele sempre está ali, tanto o patrimonial quanto a mercado, em 12,6, 12,9, né? Aqui um pouco acima a gente pode ver os meses, a cota patrimonial, a cota mercado, o dividendo entregue e tal. Então ele sempre vem pagando aí, vem pagando basicamente 1% ou até mais, né? Aqui é os rendimentos e retorno. A gente pode ver aqui que a rentabilidade nominal dos últimos 12 meses foi de 12,46%, 1,49% acima do CDI. Um pouco do lado no retorno acumulado, a gente pode ver o CDI em azul claro, o RURA cota patrimonial em laranja e o RURA cota mercado em azul escuro, que a gente pode ver que deu uma caída, né, devido a esse problema aí dos dois CRAs, né. A performance mensal, a gente pode ver que esse fundo ele performou super bem em 3 anos, né, tanto na cota patrimonial quanto na cota mensal, né, ele vem aí ganhando do CDI, porém, esse ano ele teve uma queda aí de menos 27%, né, a gente sabe que o valor dessa cota mercado caiu e fez com que esse fundo aí performasse um pouco abaixo do esperado, né? A gente pode ver aqui que ele mesmo na cota patrimonial ele performa 40,60% e o CDI 36,54%. Aqui no portfólio de investimento ele mostra a alocação do fundo, 97% em créditos agros, com spread de CDI mais 4,2% e uma duration de 2,2 anos. São 60 devedores, valor médio por devedor 25 milhões, top 5 devedores 20% do PL e segmentos e culturas 19. Aqui é o portfólio de investimento, ou seja, sua carteira, né? Até grifei aqui o Consentini e o Portal Agro, e o porquê é importante a gente escolher sempre fundos imobiliários ou fiagros, enfim. E é justamente por isso, galera, que eu só escolho fundos de papel, independente se é fiagro, FIINFRA, fundo de CRI, FOF, enfim. Eu gosto de ver a diversificação. Quanto por cento dessa dívida equivale ao patrimônio líquido? Quanto menor, melhor. Quanto mais pulverizado, quanto mais devedores tem, para mim é melhor. Que eu coloquei o Consentini com 3,6% e o Portal Agro com 1%. Aqui no pipeline de ativos aprovados em estruturação são dois CRAs, né? Um CDI mais 4,75% e o outro CDI mais 5%. Aqui são as características operacionais, né? A gente pode ver que tem 1% aí de taxa de administração ao ano, taxa de performance 20% sobre o que excedeu o CDI mais 1%, público-alvo geral, né? Início do fundo dia 23/2 de 2022, patrimônio líquido 1,5 bi e o valor da primeira cota R$10. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sou o Felipe Invest e fui!